E aí galera, sejam todos bem-vindos à sala 1604. Estamos aqui mais uma semana, dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre videogame, a gente vai conversar sobre VR e realidade aumentada. Vamos falar bastante sobre no que o VR pode ser aplicado, tanto nos videogames quanto fora deles. Eu sou o Murilo e para falar comigo hoje eu tô aqui com o Léo. E aí, galera? E com o nosso super convidado, com o Alberto. Oi, pessoal. E antes da gente começar esse episódio, você já sabe, deixa um like aqui pra gente que ajuda bastante no que a gente tá produzindo pra vocês. E se você curte o nosso podcast e os nossos outros conteúdos, faz uma recomendação para os seus amigos que você acha que eles vão curtir também. E vamos nessa, que isso ajuda a gente a crescer bastante. E aproveitando também, o Alberto que tá aqui com a gente vai dar um curso de games aqui na Revolution. Então, ele é um curso de 2 semanas bem intensivo, em que voltado para artistas que querem fazer jogos, mas não sabem por onde começar. Então, vai ser bem legal. Você vai entrar no curso que vai durar 2 semanas e ao longo de 2 semanas a gente vai aprender tudo que tem a ver com o desenvolvimento de jogos e o método para que você possa continuar estudando. No final do curso, a gente vai ter desenvolvido um jogo inteiro. Então, você entra no curso e você sai dele com um jogo, uma fase inteira de um jogo de plataforma desenvolvida, e se você quiser publicar, e a ideia é que você tenha todo o potencial para continuar estudando e realmente se tornar um desenvolvedor. Me interessa. Qual que é a engine? A Unity Engine. E se você quiser mais informações sobre o curso, como eu já falei, entra lá no revolutionnow.com.br, que lá você também vai encontrar as informações sobre os nossos cursos de férias. Então, para começar, Alberto, você pode falar um pouquinho pra gente o que você faz? Bom, eu sou designer, empreendedor, artista 3D freelancer e um pouquinho de programação. Na verdade, isso é meio que um pouquinho de tudo, assim. Faz então, tudo. É unicórnio. Chamam de unicórnio camaleão, tem algumas comparações, assim. Essencialmente, a minha formação é como artista 3D, trabalho há quase 10 anos nessa área. Desde 2012, eu comecei a também trabalhar em vários projetos de jogos. Em 2014, meados de 2014, eu decidi aprender a programar. Até então, eu era artista 3D nos jogos. Me interessei pela área de realidade aumentada, que foi quando acabou me levando o caminho de abrir uma empresa nessa área, tanto realidade aumentada quanto realidade virtual. Posteriormente, que foi até meio que um caminho inverso do que as pessoas costumam fazer, e isso me levou para game de volta, aí já mais como um desenvolvedor full stack, tanto na parte de desenvolvimento quanto de computação gráfica. Minha experiência é mais nessa área, assim, realidade aumentada, realidade virtual e jogos, principalmente mobile. Você falou sobre realidade virtual e realidade aumentada. Qual que é a diferença deles? Essa, hoje em dia, é uma longa história e um pouco assunto de debate, porque existe algumas pessoas enxergam como uma espécie de espectro. Então, imaginem como se fosse a realidade completa e o mundo virtual completo. Então, a realidade completa é essa que a gente vive. Se você vê um vídeo ou alguma coisa assim, você está vendo a realidade. E, por outro lado, se você vê um jogo que joga num computador, algo do gênero, você está vendo um mundo virtual. Quando você começa a misturar essas duas possibilidades, o mundo digital e o mundo real, você começa a ter o que hoje em dia tem se convencionado a chamar de realidades mistas, que vão desde a realidade virtual, essa que você coloca um óculos e você entra no mundo digital. Então, essa seria a realidade virtual. E no outro espectro você tem a realidade aumentada, que é quando você coloca algo virtual no mundo real. O exemplo da realidade virtual são os óculos mesmo da realidade virtual, e na realidade aumentada pode ser desde jogos como Pokémon GO até filtros, como os que tem no Facebook, Snapchat, que colocam coisas no teu rosto e tudo mais, que são uma espécie de realidade aumentada também. Então essa seria, via de regra, assim, bem por cima, o que é a diferença entre as duas. Nossa, eu viajei aqui agora, porque eu lembrei de todas daquelas pessoas que só tiram foto com o mesmo filtro, assim, tipo filtro de cachorrinhos. Aí você vê todas as selfies da pessoa com filtro de cachorrinho, você não sabe mais qual é o rosto dela, porque você acha que ela é um cachorro humano. Sim. Inclusive, isso acaba, na verdade, estando num espectro um pouco mais amplo, que é, tipo, visão de computador, que é uma outra coisa que a gente vai desmembrar ali, sei lá. A mesma tecnologia de realidade aumentada, por exemplo,
que a gente usa em jogos e filtros, é a base que dá para é a base usada para como carros autônomos enxergam, por exemplo. Então, o mecanismo é o mesmo, assim. Então, é bem interessante que realmente é uma coisa que vai longe, assim. Você vai desde aplicações simples até qualquer coisa que faça com que um computador interaja ou uma pessoa interaja por meio de uma interface digital com o mundo real. Com relação ao VR, do meu ponto de vista, eu só vejo as aplicações em videogame e agora recentemente que eu tenho visto com softwares de pintura digital e modelagem 3D. Que outros tipos de aplicações que ele pode ter? Olha, tem muita aplicação, tem muita coisa hoje em dia, principalmente que a gente tá meio que vivendo esse boom assim do VR com modelos de óculos sendo lançados, novas tecnologias. Uma área que é muito comum a aplicação, tem se tornado bastante comum além dos jogos, é medicina, por exemplo. Então, desde treinamento de medicina até as aplicações mais sérias, assim, tanto o VR quanto a realidade aumentada. Tem um pouco dessa vertente, assim. Educação, acho que são quase que um caminho óbvio, assim, para a realidade virtual, que aumentar a interação, você pode fazer as pessoas pegarem coisas abstratas, sei lá, você botar a pessoa dentro de um átomo, sabe, e mostrar como é que funciona, coisas assim que vão bem além das limitações que a gente tem em mídias tradicionais. É um mercado que tem crescido bastante. Projetos em geral, para dar um exemplo, agora eu estou trabalhando um pouco com a plataforma Windows Mixed Reality, que é a plataforma da Microsoft de realidade virtual. E eu estava tentando aplicar uma interação entre dois óculos, fazer com que os dois reconhecessem o mesmo ambiente e você conseguisse interagir. E aí eu descobri que a NASA está usando essa tecnologia e eles disponibilizaram um projeto gratuitamente que já resolve todo esse problema porque eles estavam usando para as rovers em Marte. Então, para que os engenheiros pudessem trabalhar no mesmo projeto digital ao mesmo tempo, eles estão usando realidade virtual para resolver um problema que é várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo no mesmo projeto digital. E todos eles vendo, sabe, com toda clareza os detalhes do projeto. Assim, e eles necessariamente no mesmo espaço físico do mundo real? Não necessariamente. Eles compartilham o mesmo ambiente virtual, mesmo que eles não estejam no mesmo ambiente real. São possibilidades. Exato. Star Wars, você ligado? consegue. Quando fazem aquelas reuniões com vários seres de outros planetas. Imagine que assim, num holograma. Eu tenho uma sala de um determinado tamanho, eu mapeio ela, e então o meu sistema sabe que aquela sala daquele tamanho é onde eu tô naquela sala. Se eu tenho uma outra pessoa em outro lugar, com uma sala com a mesma configuração, ele vai saber que eu tô num determinado outro lugar. Se eu unir colocar essas duas pessoas num mesmo ambiente virtual compartilhado, é quase como se fosse um jogo online, assim, sabe? Você tem várias pessoas no mesmo... A única diferença é que você tá transmitindo isso para um óculos que tá pegando a posição da cabeça da pessoa e respondendo em tempo real, assim, mas a lógica é a mesma. Uma coisa sobre o VR que eu também percebo é que tem dois tipos de pessoas. As pessoas, tipo, antes de usar um VR e as pessoas depois. Por exemplo, eu mesmo e até o professor de desenho aqui da escola, o Kemerit, a gente não botava muita fé no VR. Porque, sim. Mas falando do ponto de vista de jogos, né? Falava, nada a ver, deve ser meio paia e tal. Eu ainda tenho um pouco essa perspectiva, mas nem tanto. Porque o Kemerit recentemente experimentou o VR e ele veio me contar que é, tipo, surreal, assim, tipo, a experiência de imersão que você tem. E que é uma coisa que eu não tenho parâmetro por eu não ter experienciado ainda. Então, eu posso dizer até meio que por experiência própria, assim, que durante, sei lá, quando eu abri a empresa junto com o meu sócio de realidade aumentada e virtual, nosso foco era muito realidade aumentada, principalmente por questões de budget, assim, sabe? Pra você investir em realidade virtual, você precisa de um óculos, e os óculos na época que a gente começou, sei lá, tava aí um óculos mais barato na faixa dos R$9.000, né? Não era muito acessível, então existia no mercado o Cardboard, que era uma versão mais... É do Google, né? O Cardboard. Isso. O Cardboard ele é um projeto do Google que é justamente para tentar tornar a realidade virtual acessível. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma plataforma que roda no celular e eles criaram um modelo de óculos feito de papelão que você podia montar, assim, você comprava as peças, você podia montar e colocava o óculos ali dentro e funcionava a realidade virtual. Ele usava todos os sensores do celular, dividia a tela e tudo mais. Ele usava a tela do celular mesmo. Usa, no caso ainda, porque é uma plataforma que ainda existe e é extremamente popular. Acredito que seja talvez a mais
mais popular no mercado ainda, hoje em dia. Assim, pessoalmente falando, eu digo que eu sempre tive uma certa frustração, porque você tá usando um dispositivo que não foi feito para aquilo. Então, a iniciativa é legal, a qualidade... Você consegue fazer coisas muito divertidas, mas ao mesmo tempo não é o tipo de experiência que realmente engaja para que você, sei lá, vá passar horas jogando aquilo e, sabe, não é nem ergonomicamente ideal, nem tecnicamente, então tem suas limitações. Eu acho que eu passei muito tempo um pouco frustrado, assim, com a realidade virtual. Tanto que eu acabei indo muito pra realidade aumentada. Apesar que tem outros motivos também. Eu, pessoalmente, aposto um pouco mais na realidade aumentada do que na virtual, porque eu acho que ela tá mais próxima de algo que futuramente possa se tornar mais padrão no mercado. Tem um direcionamento em relação a isso, uma fusão entre essas duas coisas, mas eu acabei tendo essa frustração. Eu só fui ter um pouquinho mais de confiança nisso depois que eu testei, porque assim, na verdade a primeira versão que eu testei de realidade virtual, que eu tive experiência, foi lá a primeira versão do Oculus Rift, que foi quando teve, assim, lá em 2011, eu acho, primeira onda de entusiasmo, assim, com a realidade virtual, vamos dizer assim, nessa década. Tiveram outras lá nos anos 80, 90, sabe, não é uma coisa nova ou que tá agora, estão tentando fazer, só que agora existe uma tecnologia que traz resultados mais próximos do que a gente espera. Mas, nossa, assim, ele era um óculos que tinha tudo, todo mundo achou incrível, mas a experiência de você usar aquele óculos era terrível. Você não conseguia usar aquele negócio por mais de 5 minutos, assim, sabe? Você tinha vontade de vomitar, porque ele tinha vários problemas. Além da resolução bem baixa, ele tinha um problema que era um delay muito imperceptível, assim, a nível visual entre o teu movimento da cabeça e o que o mundo virtual respondia. Então isso parece pouco, mas quando o teu cérebro começa a processar essa informação, ele começa a perceber que, peraí, mas eu tô movendo e o mundo tá movendo numa velocidade diferente. Então ele começa a te dar uma sensação ruim. Eu tô bêbado ou o quê? Exatamente. É o que se chama de motion sickness. Algumas pessoas têm até com um FPS, assim, sabe? Jogos. Eu não consigo jogar jogo em primeira pessoa, eu passo mal. E às vezes até, nossa, eu tenho uma questão que é com Borderlands. Porque o Borderlands, eu não sei o que tem com aquela câmera, com aquela visão específica, mas eu não consigo jogar, e é o único jogo assim que eu não consigo. Então às vezes é difícil até a gente dizer o que é. Mas então tem esse problema, assim. Depois disso foi solucionado, inclusive nem é tanto uma questão de hardware, assim, sabe? De, tipo, melhorar a qualidade do sensor. Foi criado todo um sistema de algoritmo, porque acontece que na verdade não é nenhum problema do feedback do óculos em si. E é o problema da latência de comunicação entre o óculos e o computador, que ali em média gira em torno de 20 milissegundos para a realidade virtual, que já é um problema, porque a realidade virtual o ideal é que roda 90 FPS. Então, 90? Então, tipo, você tem ali jogo que roda 30 e até tá tudo bem, tem jogo que você precisa de 60. Realidade virtual, ergonomicamente falando, assim, o ideal é que seja em 90. Então, você tem uma exigência bem grande e a latência é um problema. Então, o que o computador faz é calcular, hoje em dia, pelo menos, ele calcula o tempo que ele vai levar para transmitir uma informação até o óculos, e ele tá sempre um frame na frente, vamos dizer assim. Ele tá sempre um pouquinho na frente calculando e enviando uma informação um pouquinho adiantada, porque ele sabe que vai demorar. Mas são coisas que os desenvolvedores aprendem, assim, com o tempo. E a experiência que me fez ter mais vontade, assim, de desenvolver agora realidade virtual foi até relativamente recente. Foi quando eu testei o Oculus Rift, também não era a versão final de mercado, era a DK2, que era ainda uma versão antes do... acho que é esse nome, DK2, que é uma versão antes da versão comercial deles. E ele também tem um problema de resolução e tal, já não tem um problema de latência tão grande, mas aí eu testei ele com um Leap Motion, que é um sensor que pega o movimento da tua mão. E, nossa, aquilo pra mim foi uma experiência completamente diferente de qualquer outra experiência que eu tive com realidade virtual. Ele não tem controle, né? Ele captura o teu movimento e reproduz no mundo virtual. No caso do Leap Motion, na verdade, assim, isso é uma coisa que acontece também com os controles que hoje em dia já tem nos óculos de realidade virtual.
que você pode ver a tua mão. E quando você vê a tua mão ou o teu corpo, ou você podendo se mover no ambiente, a sensação é completamente diferente, porque você começa a adicionar camadas de movimento que estão sendo causadas por você, e não por um, por um first person, assim, que você tá controlando num videogame, por exemplo. Tipo uma montanha-russa, você é só passageiro. Você não eu acho que jogos de carro e jogos de coisas de montanha-russa, assim, simuladores de montanha-russa, não sofrem tanto desse problema porque você espera que você esteja parado e o resto do mundo tá se movendo. O problema é quando você tenta interagir com alguma coisa, mas sei lá, tua mão não tá lá. Ou você quer andar, mas você não tá andando, sabe? Aí o teu corpo físico tá andando e a tua cabeça tá parada no lugar. Então, quando você quebra essa barreira, eu acho que a experiência cresce exponencialmente, assim. O nível de imersão é muito grande. Então é por isso até inclusive que eu tô trabalhando com a Windows Mixed Reality hoje em dia. Comecei a estudar ela recentemente, eu tô bem empolgado, porque é uma plataforma que meio que me deu o melhor de vários mundos, assim, ao mesmo tempo. Eles são óculos que têm detecção do ambiente, que eles chamam inside out, tipo, o óculos tem um sensor, ele reconhece o ambiente, você consegue andar por ele. Os outros óculos, o Vive e o Rift, que são os principais concorrentes, também tem. Você precisa ter sensores que você coloca na sala, tem toda uma preparação, assim, antes do ambiente, enquanto esses óculos eu vejo como uma grande evolução, assim, um grande salto, porque você não precisa disso. Eu cheguei a testar, se eu não me engano, foi o da HTC, e ele tinha esses sensores que delimitavam o espaço. Você não podia trespassar ele até o mundo virtual, ele exibia uma grade vermelha quando você se aproximava dela. Esse novo da Microsoft não tem isso, você sai andando no mundo, tipo, na sua sala. Não, ele tem. Você pode mapear, você precisa mapear, na verdade, o lugar, porque justamente para evitar que você bata nas coisas e, tropece ou derrube, quebre as coisas. Então, ele também tem delimita uma área para você. Mas esse mapeamento é em tempo real? Não, é prévio. Você faz isso na primeira vez que você configura o teu óculos. Então você liga o computador, você mapeia o lugar e depois você pode usar à vontade. Seguem a mesma lógica, todos eles estão indo nessa direção. Eu acredito que tem uma outra vertente, que é isso que eu estava falando antes, e aí já pegando um pouco da questão da realidade aumentada agora, que existem óculos que unem o mundo real com o mundo virtual de verdade, assim. Então eles hoje são mais caros, eles estão ou em desenvolvimento, ou como é o caso do HoloLens, que custa $3.000 hoje em dia e nem vende no Brasil. Então ainda não é uma coisa que está tão presente no mercado, mas é uma tendência natural que a gente tenha a possibilidade de se você quiser, você entrar no mundo virtual, ou ao contrário, você trazer o mundo virtual para o mundo real. A tendência é que cada vez mais essas coisas se unam e se tornem uma só, assim. Então, você poder, num futuro aí, talvez não tão distante, eu espero, ter óculos de tamanho relativamente normal e não esses trambolhos que a gente tem hoje em dia, que realmente são um pouco impeditivos, assim, até um pouco às vezes desagradáveis. O peso deles é um problema, assim, pessoalmente é algo que me incomoda, porque em termos de ergonomia, você ter um negócio que, pesa, eu acho, 300, 400 gramas, com um peso quase todo sobre o teu nariz, assim. Então, meio que é uma coisa que com o tempo cansa, além de outros problemas, com a própria tela, que fica o tempo inteiro ali muito próxima, e é uma tela que está emitindo luz, não é uma tela que está refletindo luz. Então, é um pouquinho, assim, problema ergonômico. Mas é um problema que tem gente pensando nisso, vamos dizer, no mercado. Então, tem o HoloLens, que é esse óculos que eu falei, que ele tem um projetor. A Vuzix é uma empresa que faz isso. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar nesses óculos de realidade aumentada foi lá por 2007. Foi 2008, porque eu lembro que recentemente eu descobri um vídeo meu no YouTube de 2008 em que eu tava testando realidade aumentada. Na época era em flash ainda, era uma coisa super rudimentar, era tipo um marcadorzinho assim. E aí essa empresa já tinha um óculos que funcionava com flash. E que ele tinha, se não me engano, ele tinha um projetorzinho, assim, que ele tentava colocar no mundo real, assim. Então,
Não sei como funcionava na época, nunca cheguei a testar, mas não é uma coisa também só de agora, mas tem essa visão, assim, de projetar algo numa tela que tá na frente do teu rosto, ao invés de jogar um monte de fóton direto no teu olho, sabe? Eu acho que é mais interessante ergonomicamente, porque é um pouco cansativo, isso é um problema da realidade virtual. Hoje em dia, você passar muitas e muitas e muitas horas usando não é nem recomendável, eu acho, até em termos de saúde, assim, então... A gente já tem o problema do celular que acaba mudando o teu ciclo do sono, né? Sim. E tem aqueles óculos que a galera os ginastas olímpicos usam quando eles mudam de fuso horário, que é uma luz no olho também. Que é pra adequar o teu relógio biológico ao novo fuso horário. E eu imagino que um óculos desse de realidade virtual que fica tipo mandando luz no olho pode causar alguns infortúnios, no mínimo. Assim, eu tenho nos últimas semanas, assim, eu tô num projeto em que eu tô trabalhando exclusivamente com realidade virtual, assim, até falando da questão das funções de uso. É um cantor que tem uma proposta, né, depois que eu tô trabalhando lá, e a gente tá montando o palco para ele em realidade virtual para apresentar a proposta, mostrar como é que funciona. Então você bota a pessoa lá dentro de uma coisa que não existe ainda, mostra animado, tudo que vai funcionar, como é que vai funcionar, como é que é a iluminação do lugar, todas as possibilidades, como é que pode, como que não pode acontecer, simular cenários. Eu tô usando frequentemente, então você começa a notar, assim, é um pouquinho cansativo quando você fica o tempo inteiro colocando ele, testando, e aí às vezes, sei lá, eu passo quase uma hora seguida com ele, fazendo um teste, alguma coisa, você tira, depois de um tempo você tem que voltar a se localizar no mundo real, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinceramente não sei dizer se isso é algo que ele põe contra ou a favor. Porque isso quer dizer que ele, de fato, está fazendo o que ele promete, que é te colocar num universo completamente diferente. Isso realmente acontece, sabe? De você se sentir em outro lugar, assim. É muito legal isso, essa questão do projeto que a gente tá fazendo, de um palco, de você entrar dentro de um projeto artístico que você tá participando, assim, sabe? E ver como ele vai ficar no final, mas muito, muito antes de qualquer etapa realmente produtiva de tirar aquilo do papel. Então isso e aí quando você volta pro mundo real, eu fico pensando, se não é um período tão grande, eu pelo menos não preciso de um período tão grande pra, sei lá, vamos dizer assim, me situar de volta, assim, me acostumar. Algumas pessoas já não, então varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não conseguem usar mais que 10 minutos, assim. Eu acho que isso é uma coisa que a tecnologia vai ter que... É um desafio, assim, que tá posto no momento. Eu acho que o comportamento das pessoas vai mudar também em relação a isso. Porque acho que os primeiros contatos sempre são um pouco mais complicados. À medida em que eu fico pensando assim, um celular, por exemplo, quando começaram a lançar os smartphones, a nossa geração foi a que pegou o início. No início parecia algo assim, nossa, super complexo, mas hoje em dia é algo comum. Aí você vê uma criança de 3 anos mexendo de uma forma tão natural, sabe? A relação que ela tem com a tecnologia é outra, né? Sim, eu acredito que com a realidade virtual possa acontecer a mesma coisa. Eu não sei se é a mesma coisa, eu acho que são casos diferentes. Porque assim, os smartphones eles eram uma tecnologia completamente disruptiva, assim, eles trouxeram tudo que existia que não estava conectado com o ato de se comunicar por voz e colocaram num dispositivo só. Então teve uma transição de quando ele era um telefone para até hoje que ele não é um telefone mais, sabe? A última coisa que você usa no smartphone é um telefone. Enquanto eu acho que a realidade virtual ela tá mais numa vertente assim de... Primeiro porque eu acho que eu vejo pelo menos ela como uma parte de um espectro de tecnologias. Tendem a buscar a mesma coisa. Eu acho que não só na parte visual, existem outras coisas. Indo um pouquinho mais longe, assim, inteligência artificial. Tem muitos estudos indo na linha de buscar criar sentidos artificiais para os seres humanos, assim, ou então até indo um pouquinho mais longe ainda, você adicionar coisas mecânicas ou digitais ao teu corpo, sabe, coisas assim. Acho que tudo isso é meio que um caminho, assim, que não está necessariamente ligado à tecnologia do óculos
mas como eu posso dizer, na tentativa humana de tentar trazer mais para si toda a tecnologia para expandir os seus sentidos e as suas experiências. Então, talvez o óculos, por isso que, assim, é meio que onde eu me situo meio que nesse debate, assim, eu acho que a realidade virtual, a realidade aumentada são uma coisa só que ainda são parte de uma outra coisa que é maior que elas, assim. Não sei se os óculos de realidade virtual como a gente conhece vão ficar muito tempo no mercado como eles são hoje. Tenho minhas dúvidas, assim, pra ser sincero. Eu acho que a tendência é uma mistura da realidade aumentada com a realidade virtual. E aí, sei lá, imagine o que foi, por exemplo, o Pokémon GO, sabe? Quando surgiu, assim, todo mundo jogando e foi uma febre e tudo mais. Você imagina você podendo usar um óculos que você usa todo dia. E ele tem realidade aumentada e realidade virtual. Você pode, sei lá, hipoteticamente falando, uma tela que possa ficar opaca ou ser transparente. Não é uma coisa assim fora do que se especula no mercado. Muita gente do meio, assim, sabe? Pessoas no Facebook, já vi pessoas da Microsoft falando disso. Então é uma coisa que é meio que objetivo para todo mundo. Aí você ter, sim, tipo, essa questão de adaptar, mas não sei se contexto social... Porque eu acho que falta esse contexto social, assim, na realidade virtual hoje em dia. É uma experiência muito solitária, vamos dizer assim. Então isso é uma coisa que eu sinto falta. Quando a gente tiver um pouco mais de imersão, ou talvez isso também é um pouco do papel dos jogos, né? Voltando para a questão dos jogos, de você criar esse ambiente, sei lá, um World of Warcraft, por exemplo, em realidade virtual. Imagina, tem gente que vai deixar de viver no mundo real. É verdade. Completamente. É perigoso isso aí também, né? Pra viver no mundo virtual. Eu imagino isso acontecendo muito fácil. Sim. Já é assim. A gente não precisa ir tão longe, já é assim. Sei lá, imagina um jogo muito popular. Só para pra comer e dormir, o resto passa no joguinho. Sim. Então. Só que, sei lá, às vezes pegar públicos que não são tão óbvios, assim, é uma coisa que acontece com o celular hoje em dia. E aí realmente é uma coisa que até entra nessa questão, pessoas que, por exemplo, a gente não esperava. Tem uma amiga que fala que a mãe tem, tipo, não sei quantos 1000 pontos num jogo lá, assim, sabe? Tipo, já é uma pessoa que nunca jogou na vida, assim. A gente tem esse fenômeno. Não, é um outro jogo, mas, sabe, essas pessoas que, tipo, eram aquelas pessoas que 20 anos atrás estavam olhando pros seus filhos e falando, sai desse videogame. E hoje em dia são pessoas que não saem do videogame. Exato. Só que elas não sabem o que é um videogame, sabe? Elas estão no celular, então elas não têm a percepção de que é a mesma coisa num formato diferente. Então, não sei se às vezes a gente olha, isso é uma coisa que é difícil a gente dizer, assim, tipo, de repente surge uma coisa que leva a realidade virtual para um lado que a gente não tá esperando, assim. Eu acho bem interessante imaginar que talvez a gente tenha um rumo inesperado, como, sabe, não sei se muitas das coisas que a gente vê em celular hoje em dia, dificilmente alguém diria 10 anos atrás. 10 anos atrás o primeiro iPhone estava sendo lançado, 2007, se não me engano. Então, é um pouco também exercício de achismos, assim. Tem um outro ponto que eu gostaria de tocar, que é o seguinte. Eu recentemente joguei Resident Evil 7. Joguei no console, no videogame. E depois que eu terminei o jogo, eu tava empolgado e tal, e comecei a consumir várias outras coisas sobre o assunto. Aí eu fui ouvir um podcast que, inclusive é um podcast que ele fala só sobre Resident Evil. E nesse episódio específico do Resident Evil 7, uma das participantes comentou como ela jogou no VR também e jogou normal. E ela falou que são jogos, mesmo sendo o mesmo jogo, são jogos totalmente diferentes em um ou outro. E isso é outra coisa que me despertou a curiosidade também de jogar dessa maneira. E o que você acha do VR que está transformando a maneira de você jogar, assim? Porque pra mim, um tempo atrás, que nem você comentou bastante sobre a resolução do jogo, do VR, que eu achava meio tosco, assim, tipo, a gente ter os jogos do nível que a gente tem hoje e ser um jogo com um gráfico meio paia, assim. E daí agora você tem jogos que estão no mesmo nível, assim. Em questão de resolução, existe hoje um modelo em desenvolvimento que ele tem resolução de 8K, pra você ter uma ideia que assim, são duas lentes de quase... Na verdade, ele é meio que não são 8K, assim, mas ele tem umas lentes de quase 4K, assim, quase 4K em cada olho. Então, mas o nome dele é propaganda que ele é 8K.
E então, tipo, a resolução tá deixando de ser um problema e o problema vai começar a ser hardware de computador pra rodar toda essa resolução, assim, é meio que quase que... Eu acho até interessante isso, porque começa a jogar a bola pra um outro campo de desenvolvimento que tem que correr atrás do prejuízo, assim, e todo mundo vai desenvolvendo. E no caso dos desenvolvedores, até falando um pouco por conta própria, assim, de alguém que vive, por mais que eu não trabalhe tanto na área de desenvolvimento de jogos para VR, assim, não é uma coisa que eu tenha trabalhado especificamente com jogos, mas eu frequento fóruns, eu, converso com desenvolvedores, debato com desenvolvedores, estou vendo os problemas e a forma como o pessoal está solucionando coisas. É muito legal, assim, principalmente, sei lá, imagino que tenha gente ouvindo que tem interesse em desenvolver, assim, então é sempre legal. Eu acho que isso vale para qualquer área de desenvolvimento de jogos ou VR, realidade aumentada, que é estar por dentro de como as pessoas estão resolvendo os problemas e como elas estão adaptando as coisas, como elas estão fazendo a transição de uma plataforma para outra, porque acho que isso é um problema que nem vem do VR só, acho que é meio que desse universo em que muita coisa precisa ser multimídia, sabe? Que você tem que ficar adaptando os conteúdos. De fato, quando você joga um jogo, agora em dezembro, o Tomb Raider também lançou uma fase do último jogo, o Rise of Tomb Raider, pra VR também. Então isso é uma coisa que eu acho que está sendo uma tendência, assim, você pegar jogos que já são consolidados, já são consagrados, e eu não sei se talvez seja um pouquinho de conservadorismo, sabe, dos desenvolvedores, de você não jogar todas as cartas em um jogo inteiro, em VR, e pegar uma coisa que já está pronta e que com certeza são jogos, esses dois exemplos, o Resident Evil e o Tomb Raider, são dois jogos que tem um perfil muito forte de primeira pessoa, assim, que é importante você sentir o ambiente. Eu acho isso legal, porque, de fato, a experiência é outra. Eu acho que qualquer coisa que você coloque em VR, você sente, assim, tem uma diferença de experiência. Sim. Tem até jogos, como Super Hot, que aí é um jogo que ele tem se consagrado como um jogo de VR. Eu não joguei ele ainda em VR, mas, sabe, ele tem uma característica que eu acho interessante. Ele trabalha a realidade sob um outro ponto de vista. Ele não é um jogo que simplesmente te coloca. Como ele mexe com o tempo e tudo mais, você começa a colocar as pessoas em situações que elas não poderiam estar na vida real. Eu acho isso interessante, assim, pessoalmente falando. Você expandir as possibilidades de, mexer com o tempo, mexer com o espaço, mexer com tudo que está ao redor de uma forma que você não poderia mexer ou tratar daquela maneira na vida real em primeira pessoa. Eu acho isso particularmente interessante. Um jogo que eu testei, assim, meio que uma adaptação na época em que saiu lá aquele primeiro Rift, e também foi bem interessante, é Portal. Sabe, você abrir um portal e você abrir outro portal e você passar de um lugar por outro. Em realidade virtual é uma coisa muito legal, assim. Tudo bem que na época eu ainda tava numa versão que dava um pouquinho de náusea e tudo mais, mas tirando esse detalhe era muito legal. Passei mal e tal, mas foi legal. Mas assim, a experiência em si, sabe, quando você consegue abstrair o problema técnico que tem no momento. Hoje em dia eu acredito que seja um, não sei se existe, se ele é jogável em VR, ou se os desenvolvedores pretendem, mas eu acho que é um jogo que teria muito, muito futuro, assim, porque faz justamente isso. Eu lembro do nó no cérebro que aquele jogo me deu a primeira vez que eu joguei. Porque a primeira vez que você atravessa um portal e tá aí, onde é que eu tô? Tô no mesmo lugar. No VR deve ser uma experiência bizarra, assim. Então, eu acho... Assim, pessoalmente eu acho isso bem legal. Assim, a gente tem também outras coisas bacanas que são simuladores. Principalmente de corrida, naves e coisas assim, por natureza. Eu acho que são coisas que funcionam bem com VR. E no mais, é desafio para os desenvolvedores criarem coisas bacanas. Assim, a tecnologia dá plenas possibilidades para coisas novas apareçam. Gêneros que só possam existir em VR, assim, sabe? Que usem toda aquela tecnologia e todo aquele potencial. Eu acho que aquilo que você comentou, que falta um pouco dos desenvolvedores arriscarem um pouquinho mais no conteúdo pro VR. Que nem a gente comentou que Resident Evil 7, o Tomb Raider, né, que você falou. Que nem, tipo, o primeiro jogo do VR, assim, que veio, pelo menos do PlayStation 4, né? Foi o Batman, o Arkham Knight VR. E foi recém-anunciado uma versão do The Last Guardian pro VR.
Sim. Pode ser uma experiência super legal, principalmente o The Last Guardian, que é aquele menino fica pulando tipo, de umas alturas sinistras, assim, tipo, deve ser uma experiência muito foda no VR. Mas ainda assim é só uma reciclagem de um jogo. Sim. Eles só estão tentando espremer mais. Eu sinto falta de alguma coisa mais original pra eu sentir vontade de comprar, sabe? Sim. Em outra ponta existem muita coisa com experiências que são interessantes, mas são muito curtas ou muito simples, geralmente feitas por pessoas desenvolvedores indie, assim, sabe? Eu acredito que também tem um problema de timing de mercado, assim, porque é difícil você investir, sei lá, imagina você fazer um jogo de milhões que tua plataforma vai ser essencialmente VR, mas não existem tantos óculos, tantas pessoas usando no mercado, assim. Então, tantos possíveis compradores no mercado. Então eu até entendo, assim, da parte dos desenvolvedores esse certo cuidado e pisando com cautela e investindo em coisas que já estão prontas. O problema é se isso meio que estigmatizar a tecnologia, sabe? Você chegar num ponto em que ninguém lança nada e aí você começa a ficar naquela coisa, tá, mas eu vou comprar o VR pra jogar uma fase de um jogo que eu já terminei, sabe? Ou um outro jogo específico que eu já terminei. A gente tá longe de chegar até porque tem um outro agravante, assim, vamos dizer, nessa questão do mercado, que é o fato de que os óculos de VR, eles são uma tecnologia à parte, mas eles não são um console à parte, eles não são uma plataforma à parte. Eles ainda são um adicional de uma outra plataforma, ou seja, você vai ter que ter comprado um videogame. Vai ter que ter comprado um bom computador para depois você ter um óculos. Então, não é como você comprar um jogo de videogame e você comprar um console por causa de um exclusivo específico, assim, sabe? Então, tem esse agravante que eu vejo que é um problema de mercado. Assim. Isso é bem perigoso, porque pode acontecer o mesmo que aconteceu com o PlayStation Vita. Sim. Foi um console portátil da Sony extremamente poderoso que eles lançaram, mas que acabou muito rápido, porque as pessoas, tipo, elas já tinham, na época era o PlayStation 3, já tinham, depois, posteriormente, o PlayStation 4. Tipo, pra que eu vou comprar Ele não adicionava nada, uma outra coisa na experiência? Tinham jogos legais, mas, tipo, a pessoa já comprou um console, o console principal, então as pessoas não faziam esse investimento de você comprar o outro console, né? Eu acho, assim, um bom exemplo, até pegando essa questão dos portáteis, um bom exemplo de alguém que faz isso muito bem é a Nintendo com jogos como, por exemplo, Pokémon. As pessoas compram um Nintendo DS porque elas querem jogar com Pokémon, sabe? Você encontra uma vertente de um tipo de jogo, só que para isso você tem que ter o trabalho de desenvolver jogos e tentar ousar e fazer coisas novas. Eu acho que isso ainda falta no mercado de games de realidade virtual. Eu acho, assim, pessoalmente falando, eu acho que é uma questão de tempo. Tendo a achar que essa inovação vai vir mais da parte dos desenvolvedores indie do que das grandes produtoras, porque por natureza, assim, você é um cara que tá desenvolvendo o jogo e você precisa se destacar, você tem que ser criativo pra caramba. Assim, você tem que fazer coisa nova, tem que fazer coisa diferente, você não vai poder fazer as mesmas coisas que uma EA, uma Ubisoft da vida tá fazendo, que obviamente você vai perder a briga. Então, eu acho que talvez seja meio que um mercado que tá à espera, assim, de pessoas que venham trazer uma coisa nova e que vá dar esse gás. Em termos de tecnologia, assim, de mercado, eu acho que a gente tá já num estágio muito bom. Falei bastante da plataforma da Microsoft, o Windows Mixed Reality, e uma coisa que eu acho que assim, agora, pro final do ano passado, pro final desse ano, início do ano que vem, o que tá acontecendo, o que vai acontecer é que eles botaram uma concorrência, uma pressão muito grande na concorrência, porque muitos óculos foram lançados ao mesmo tempo. Então a tendência, já aconteceu na verdade, a óculos baixou pra caramba o preço, assim, baixou muito. A tendência é que esses óculos caiam de preço. Aí a gente tem pessoas comprando e naturalmente vai gerar uma demanda que vai precisar ser suprida. Então vai precisar de conteúdo. Vai precisar de conteúdo. Ao mesmo tempo que é um problema por essa falta de conteúdo, é uma enorme oportunidade para pessoas que querem entrar no mercado, sabe? Porque é um mercado que ainda não está dominado por empresas grandes. Então, sabe, é um problema e ao mesmo tempo é uma oportunidade para quem tiver aí para aproveitar. Pelo menos é o que como eu vejo, assim, o panorama atual da realidade virtual.
Uma coisa que a gente falou sobre conteúdo de jogos, mas no geral, se esses óculos de realidade mista, digamos, se tornem um novo hype tecnológico e que os smartphones deixam de ser, se um dia os óculos se tornem realmente portáteis e realmente uma plataforma, como que poderia ser o consumo de outros tipos de conteúdo dentro desse ambiente de realidade mista? Porque você vê assim, você não vai mais ter uma tela que você tem que segurar na mão. Sim. É outra parada, sabe? Tipo, já existe alguma tecnologia prevendo isso? Uma projeção de telas ou coisas desse tipo? Assim, existe sempre muita gente pensando a respeito, assim. Eu acho que é meio que o tipo de problema... Não é uma pergunta fácil de responder, obviamente. É a mesma coisa que você imaginar nos anos 80 que hoje em dia a gente não usaria botões, sabe? Mas como é que eu vou aumentar o volume do rádio sem um botão, sabe? Pra eu girar aqui e aumentar o volume. A gente tem uma dificuldade óbvia de imaginar coisas em contextos que ainda não existem. Assim, tanto tem uma certa, vou dizer, predisposição a dizer que a Google meio que queimou largada alguns anos atrás com o Google Glass, né? Que eles queriam que fosse isso sem ter... obviamente, tecnologia para isso na época. Além de desconsiderar ali fatores socioculturais, né? Que foi talvez o principal fator na época que derrubou o Google Glass, assim. Tem algumas especulações de uma empresa no Vale do Silício, assim, que hoje em dia já estaria trabalhando em um óculos e uma lente que receberia projeção para a realidade aumentada. E tipo um óculos, uma lentezinha, um óculos normal, assim, quase. Mas assim, isso é bem especulação, tem bastante rumor a respeito de uma das empresas que mais recebe investimento. Eu acho que Google, o dono da AliExpress lá, me esqueci o nome agora, investiu lá. Enfim, sabe, o pessoal que tem dinheiro parece que tá botando muito dinheiro nessa empresa por causa dessa perspectiva, assim, de ser alguma coisa que reduza, torne algo que você possa vestir, mas daí a substituir o celular, eu acho que tá bem longe, assim. Não sei se é o caso. O que eu imagino, e aí, pensando no que existe hoje no mercado, existe o HoloLens, que ele dá umas dicas, assim, de lugares pra ir, seguir, porque ele usa a mão, então ele usa gestos como seus principais inputs, assim, sabe, o mesmo pinch, zoom ou rotação que você dá no celular, você faz isso para estender na mão e em algum lugar que esteja dentro do campo de visão do óculos ele consegue reconhecer. E ele é um óculos que tem processamento interno, assim, então ele é meio que isso, assim, que você falou, ele já meio que só que ainda é um negócio gigantesco que você coloca no rosto pra fazer isso. Mas eu acho que tem soluções, tem coisas que não precisam de tanta validação, e tem coisas que simplesmente talvez mudem ou desapareçam. Tem necessidades que a gente hoje tem, que talvez a gente descubra que a gente não precisa ou não precisa dessa forma, então é meio difícil dizer assim. Algumas coisas que eu tenho certeza, com certeza, gestos vão ser uma tendência. De alguma forma, talvez interagir com outras coisas, eventualmente controles mais simples, ou uma coisa que muita gente faz hoje em dia é usar smartwatches, sabe? Então, tipo, alguma coisa, sabe? Trocar música, sabe? Por exemplo, não ter que tirar o celular do bolso, trocar, né? Esse tipo de coisa. Então, você vê como, às vezes, a gente tem uma sensação que a gente precisa de uma interface que, na verdade, não só tá ali porque ela é assim e todo mundo sabe usar, assim. Então tá, galera, a sala 1604 dessa semana já vai ficando por aqui. Se você ainda não deixou o seu like, agora é a sua última chance, agora é a hora. Deixa aí um likezinho pra gente, nunca te pedimos nada. E se você quiser fazer algum comentário sobre o tema, é só você deixar aí embaixo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, é só deixar aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí também. Sugestões de tema também, escrevam aí embaixo. E nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, no nosso Instagram, no YouTube. E acompanhem o nosso site, o Revolution Now, que é onde a gente centraliza várias notícias da nossa área e é onde a gente centraliza todos os nossos conteúdos. E tem muitos cursos de graça lá. Isso aí. Então é isso, galera. Valeu, Roberto, pela presença. É isso, prazer. E até semana que vem, galera. Falou. Falou, galera. Até a próxima.